irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Amém, igreja? Amém? A palavra de Deus nos diz o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Repita após mim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Só até aqui é o suficiente. Ainda em Gênesis capítulo 2, que é o próximo capítulo, versículos 16 e 17. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Já está ali. Vamos lá. Após mim. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? O próximo versículo que a gente vai ler é em Gênesis ainda, capítulo 3, versículos 6 e 7. Gênesis, próximo capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu vou ler, depois a gente repete só uma parte, tá, gente? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas ou aventais, depende da sua Bíblia, para si. Diga após mim: abriram-se os olhos, perceberam que estavam nus e fizeram aventais de folhas de figueira. Amém? E para encerrar a nossa leitura, ainda em Gênesis 3, versículo 21. Gênesis 3, versículo 21, é o último versículo que a gente vai estar lendo aqui, tá? Esse é bem simples. Esse aqui dá para repetir porque é curtinho. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Amém. Amada igreja, o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com a igreja hoje de manhã um tema, e o tema que o Senhor colocou é um tema de aliança. Aliança com Deus é o tema, e o título dessa ministração é os 5 elementos da aliança. Diz para a pessoa que está do seu lado: você precisa estabelecer e fortalecer a sua aliança com Deus. Amém? Amém. O tema é aliança. Deixa eu falar um pouquinho sobre aliança, para a gente poder entender um pouco dessa palavra. Hoje em dia, essa palavra aliança, ela é uma palavra que está fora de moda. É uma palavra que a gente, na verdade, a gente vê que os relacionamentos que a gente tem, eles são relacionamentos cada vez mais fracos. O nosso relacionamento, marido e mulher, o nosso relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais, os nossos relacionamentos de trabalho, eles têm sido relacionamentos fracos, ou têm sido superficiais, que a gente sente frieza dentro dos relacionamentos,
ou têm sido conturbados, ou têm sido violentos. E essa violência que eu digo para a igreja não é só uma violência física, mas é uma violência de palavras, de você depreciar as pessoas. E muitas vezes a violência de palavras, ela machuca assim mais que a física, porque a física tudo bem, é ruim, é horrível, mas a violência pela palavra, ela machuca o nosso coração. Então, por que que nós estamos desta forma? Porque repita após mim, todo relacionamento só será bom se o meu relacionamento com Deus for bom. Amém? Amém. Então, se nós temos problemas de relacionamento, escute bem isso, não é por culpa das outras pessoas, que é isso que geralmente a gente faz. A gente coloca a culpa dos problemas de relacionamento que nós temos é sempre na outra pessoa. Mas, na verdade, mas você vai falar, Mário, mas a pessoa me fez isso, me fez aquilo. Tudo bem, mas como você reage? Como você reage a essas coisas? A palavra de Deus, ele nos dá parâmetros e nos dá uma forma de viver. Você que está aqui dentro desse culto, ouvindo essa palavra, saiba que você está recebendo um alimento e que você está recebendo uma orientação, mas não é para esse ambiente. Esse ambiente aqui, tudo bem, também é para esse ambiente. Esse ambiente aqui é aconchegante. Esse ambiente aqui as pessoas te recebem bem. Esse ambiente você se sente bem porque o Espírito Santo, ele está aqui. Então você não sabe explicar. E eu já também não sei explicar. Quando eu chegava aqui, falava, meu Deus, eu preciso domingo chegar aquele horário. Eu ficava esperando chegar o horário do culto para ouvir a palavra e eu não sabia por quê. Porque eu tinha fome e sede da palavra de Deus para alimentar a minha alma. Para quê? Quando eu for sair daqui, essa palavra, ela alimente você durante toda a semana. Ela me alimente durante toda a semana. Porque nós vamos precisar. Amém? Amém. E para a gente entender, eu dividi a aliança em 5 elementos que eu vou estar passando agora. A aliança com Deus, os 5 elementos da aliança. A primeira coisa, para a gente entender, toda aliança, o primeiro elemento dela é o objetivo. Repita após mim, objetivo. Amém? Amém. Toda aliança que a gente vier afirmar, ela tem um objetivo, ela tem um propósito, ela serve para alguma coisa. Então, esse é o primeiro elemento da aliança, é o objetivo. O segundo elemento da aliança são as partes. Diga, partes. Partes. As partes são aqueles que vão integrar a aliança, é aqueles que estão se aliançando, é aqueles que compõem a aliança. O terceiro elemento são os termos. Diga, termos. Ok. Então, são os termos. O que são os termos, gente? Os termos são as regras, os termos são os deveres, os termos são a contribuição. Aquilo que cada parte tem que fazer para que essa aliança dê certo. Para que o objetivo da aliança seja concluído. Amém? Amém. Então, são as regras, os termos. O quarto elemento da aliança se chama confiança. Diga, confiança. Esse elemento é todos são importantes, tá? Se você tirar qualquer um dos 5 elementos que eu estou passando aqui, já deixa de ser aliança. Esse elemento confiança é um elemento que serve para estabelecer a aliança e para que a aliança continue funcionando. Então, nós não podemos nos aliançar com quem nós não confiamos. E o que mantém a aliança funcionando é a confiança.
A partir do momento que você perde a confiança que as outras partes farão a parte delas, então aí a aliança começa a perder a força, a se dissolver. E o quinto e último elemento é a vontade. Repita após mim: vontade. Vontade. A vontade é bem interessante nesses 5 elementos da aliança. Porque é o seguinte, meus irmãos, meus amados, Deus escolheu se relacionar conosco através de aliança. E aliança, você entra nela e você permanece nela de forma voluntária. Escutem bem essa parte aqui, nós vamos voltar a falar disso. Da sua vontade. Se você for obrigado a fazer parte de alguma coisa, já deixou de ser aliança. Se for uma obrigação, vira o quê? Uma ditadura, vira qualquer outra coisa, mas deixa de ser aliança. Amém? Esses são os 5 elementos. Mas o que eu quero trazer hoje? É esses 5 elementos aplicados à nossa aliança com Deus. Amém? E o primeiro elemento, que é o objetivo, qual é o objetivo? O que você acha? Qual é o objetivo de Deus ter criado o homem? Nós lemos e nós repetimos. Fez o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus estava formando para ele uma família. Uma família espiritual, conforme a imagem dele, conforme a semelhança dele. Diz para a pessoa que está do seu lado: você foi chamado para fazer parte da família de Deus. Amém? Amém. É um convite. Então, o objetivo da aliança é formar para Deus uma família. Agora, repita após mim: Deus gosta de muito. Família grande. Família alegre. É isso. Quando Deus deu aquela ordem para Adão e Eva crescer, multiplicar e encher a face da terra, era isso que ele estava planejando. Uma família muito grande, muito alegre, que pudesse, né, fazer parte da família dele. O segundo ponto que eu gostaria de falar, eu falei do objetivo, ok? Agora deixa eu te perguntar, ainda dentro desse primeiro ponto, qual tem sido o seu objetivo de vida? Seu objetivo de vida tem sido ser um bom pai? Ótimo. Ser uma boa mãe? Ótimo. Ser trabalhador, ganhar dinheiro? Ótimo. Só que todos esses objetivos, eles são temporais. Eles servem para essa vida. Se a nossa vida for baseada somente nesses objetivos, a nossa vida será desperdiçada. A nossa vida aqui vai acabar. Ela tem um prazo para acabar que ninguém sabe. E graças a Deus por isso. Mas para que a nossa vida não seja desperdiçada, a gente precisa aceitar esse convite de fazer parte da família de Deus. Amém? Amém. O segundo ponto são as partes. Fala assim: é entre Deus e eu. Amém? Amém. O dia que a gente estiver na presença de Deus, não adianta falar: ah, mas a minha esposa, ah, mas o meu patrão, ah, mas o meu filho. É entre você e Deus. Então as partes dessa aliança, repita após mim, essa aliança é pessoal. Essa aliança é minha responsabilidade. Amém? Você se considera parte dessa aliança? Amém? Amém. O terceiro ponto são os termos, ou seja, como que funciona essa aliança? Isso é interessante.
Diga, a aliança com Deus é uma aliança de relacionamento. Relacionamento pessoal. Até tem uma música, né, que a autora da música, a cantora, ela diz assim, né, se eu puder falar com Deus. E ela coloca isso de uma forma poética, de uma forma como se não fosse possível que a gente falasse com Deus. Mas diz para a pessoa que está do seu lado, Deus fala. Diz assim, agora repete após mim, nós é que precisamos aprender a ouvi-lo. Amém? Amém. Então, quando a gente fala dessa parte dos termos, das regras e dos deveres, eu quero que você traga à mente o relacionamento de um pai com o filho. O filho deve obedecer o pai? Amém? Amém. Por que que o filho deve obedecer o pai? Porque, repita após mim, obedecer é respeitar. Obedecer é amar. Nessa parte dos termos, das regras, eu quero que você entenda que o Deus da Bíblia não é um Deus que gosta de tristeza, e nem é um Deus que gosta de chatice, e nem é um Deus que gosta de tirar a liberdade. Às vezes é uma barreira para muitas pessoas se achegarem à presença de Deus, porque fazem uma ideia errada de Deus. Mas esse Deus da Bíblia é um Deus que quer se relacionar, ok? E o que ele coloca na palavra, o que ele coloca dentro da palavra, não é para tirar a minha liberdade. A função da palavra, diga após mim, a função da palavra é me abençoar e me proteger. Amém? Quando a gente entende a função da palavra, fica mais fácil de obedecer. Você sai daquela esfera do não pode. Não pode isso, não pode aquilo. Você obedece porque você entende que você está sendo protegido, porque você entende que você está sendo abençoado. É por isso que nós obedecemos a palavra. Então, para a gente não se perder, repita após mim. Objetivo. As partes e os termos. Amém? Amém. Quando eu e você, nós entendemos o espírito da lei, você vai entender que Deus está querendo te proteger. Vamos dar um exemplo, que Ele quer me proteger, que Ele quer te proteger. Não adulterarás. Não cometerás adultério. Muito bem. Qual é a finalidade? Qual é o espírito? Deus ama a família. Deus ama a família dele, que é a família de Deus, e Deus ama a família que Ele nos dá direito a constituir. Ama pai, mãe, filhos. E esse mandamento, não adulterarás, ele serve para quê? Proteger a família. Aí você fala para mim, mas esse mandamento não é tão assim, é difícil, né? Que eu nunca fiz isso, né? Nunca adulterei. Jesus, quando ele veio, ele colocou luz, e ele colocou mais do que você realmente fazer. Ele falou o seguinte, se você tiver vontade de fazer, é como se você já tivesse feito. Parece, né? Forte isso, mas é o seguinte, nós só vemos o que a pessoa faz. Diga após mim, Deus vê o que está no meu coração. Então, ele já fala assim, por que eu estou falando essa palavra, gente? Porque às vezes nós julgamos. Às vezes a gente fala assim, a gente se coloca de uma forma legalista, fala, mas tá fácil, eu nunca adulterei. Mas Jesus fala, se você já teve vontade de fazer isso, se você já olhou uma mulher com olhos impuros, você já cometeu adultério com ela. Então, aí a gente começa a falar, meu pai,
para todos nós é difícil cumprir esses termos. Ele fala mais, ele diz assim, não matarás. Né? Aí você fala assim, bom, eu acredito que a maioria de nós nunca efetivamente foi lá e matou alguém. Pode ser que tenha um ou outro de nós que já realmente, né, fez isso de fato. Mas qual de nós já não teve vontade de fazer isso? Vamos ser sinceros aqui. Você já não teve vontade de fazer isso? Em alguma ocasião, você não ficou com raiva da pessoa e não teve vontade de matar a pessoa? Jesus, ele fala, se você já odiou uma pessoa no seu coração, você já o matou. Vamos falar de outro mandamento, de outro termos lá. Não dar falso testemunho. Vamos trazer isso para o mais fácil, não mentir. Ok? Aí, quem aqui de nós nunca mentiu? Não? Ninguém nunca mentiu aqui, né? Fala assim, aquelas mais clássicas, mentiras comerciais. Você precisa vender, tem tua cota de venda lá. Você fala para o cliente, tal dia vai chegar, né? Porque o cliente precisa para tal dia. Você sabe que não vai chegar. Você sabe que naquele dia não vai chegar, mas você pensa assim, depois eu dou outra desculpinha, mas o negócio agora é eu segurar essa venda. Então, essa mentirinha aqui não faz mal. Essa mentirinha é uma mentirinha branca, né? Uma mentirinha tranquila. É mentira. Mentira é mentira, não adianta. Aquela clássica também, que alguém te liga na tua casa, você não quer atender. Fala que eu não tô. Fala aí que eu não tô. Né? Você tá, mas você não quer passar pelo desgaste de atender. Então, eu já fiz muito isso, gente. Eu estou falando aqui para vocês, mas eu fazia e às vezes eu mesmo atendia o telefone e a pessoa era do banco, queria vender cartão de crédito, queria fazer alguma coisa. Eu quero falar com o senhor Mário Menegaso Júnior. Pois não, quem é? É do banco tal e quero te vender um cartão, quero te fazer alguma coisa, né? Aí eu falava, olha, o Mário não está. Eu era assim, eu fazia isso. O cara falava assim, mas quem está falando, né? Aí eu falava, olha, eu sou o pintor, eu só estou aqui pintando o apartamento. Aí ligava a semana que vem, era a mesma pessoa. E aí eu atendia, quem tá tal? Não, o Mário não está. Mas quem é você? Não, hoje eu sou encanador, eu estou aqui consertando o encanamento. E assim vai, e assim a gente faz, a gente mente. Mas qual que é o propósito desse mandamento, para que a gente venha a entender? Alguém aqui gosta de ser enganado? Você gosta que mintam para você? Não? Você gosta da verdade. A verdade liberta. A mentira te aprisiona. Então, falar a verdade, às vezes, é difícil. Né? Às vezes, a gente tem que ter jeito para falar a verdade, para não magoar as pessoas, não ofender. Mas o que eu estou trazendo aqui hoje é que os termos da lei são bons. Diga, os termos da lei são bons. Amém? Você consegue entender? Amém? Amém. Amém. Agora, uma coisa interessante sobre os termos da lei. Quem que estabelece? Sou eu que determino ou é Deus que determina? O que vocês acham? Deus. É Deus que determina. Ok? Eu estou falando aqui, repita após mim. Objetivo. Segundo termo, partes. Terceiro, termos. O quarto termo é a confiança. Repita após mim, confiança. Confiar. No nosso meio aqui, a confiança tem outro nome. A confiança se chama fé. A confiança se chama fé. É assim que nós chamamos a confiança. Agora eu vou fazer um exemplo para ilustrar aqui com vocês sobre confiança. Amém? Você imagina, eu tenho uma casa fantástica, tá? Começa a imaginar essa casa numa ilha,
Os mais velhos vão lembrar, talvez, de Tatu, na Ilha da Fantasia, né? Que é uma casa que tem uma ilha, que tem lá um lugar para descer com avião, lancha. Nessa casa tem de tudo o que é bom que você possa imaginar. E eu estou convidando você para morar na minha casa. Diga, eu sou convidado de Deus para morar na casa dele. Amém? Amém. Mas vamos nessa casa humana aqui. Nessa casa tem tudo de bom que você possa imaginar. Tem um spa para você relaxar. Tem tudo que você possa usufruir. E eu, como dono da casa, digo para você, vem morar na minha casa. Vem morar na minha casa. Que foi o que Deus fez com Adão e Eva. Só que, só tem duas coisas. Cuidem da minha casa, ok? E protejam a minha casa. Somente essas duas coisas. Vocês podem, eu fiz tudo. Eu construí a casa. Tem tudo de bom para vocês comerem nessa casa. Tem tudo de bom para vocês se divertirem nessa casa. Essa casa é um paraíso. Amém? E eu estou convidando, venham morar na minha casa. Podem usufruir como se fosse de vocês. Vocês têm autoridade sobre a casa. Vocês mandam na casa. Mas tem um detalhe. Na minha casa, no meu escritório, só no escritório, eu tenho uma gaveta. E essa gaveta é uma gaveta particular. Diga, particular. Ok. Nessa gaveta particular, eu vou pedir para você, não tem chave nela, tá? Eu vou pedir para você não abrir essa gaveta. Não abra essa gaveta. Porque essa gaveta é minha. Essa gaveta é particular. Aí você aceita o meu convite. Você passa a vir morar na minha casa e usar de tudo que eu construí. E você fica muito bem naquele lugar. E não bastando isso, eu ainda todo dia, no final do dia, na viração do dia, eu venho te visitar. Eu venho te visitar como amigo. Eu venho te visitar para te ensinar coisas que você não sabe. Mas depois de muitos dias, vem aquela curiosidade. Fala assim, o que será que tem naquela gaveta? O que será que tem lá que eu não posso ver, que eu não posso saber? E você quer saber. E aí, um dia, você decide ir lá e você abre a gaveta. O que você quebrou ao abrir a gaveta? Você quebrou o elemento chamado confiança. Você quebrou a confiança. Era a única coisa que você não podia fazer. Era quebrar a confiança. Muita gente não entende esse simbologismo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a confiança é o que a gente precisa. Repita após mim. Confiança é necessária para a aliança. Amém? Amém. A partir daquele momento que você abriu a gaveta, você nunca mais vai conseguir olhar na cara do dono da casa sem saber que você é culpado. Você vai ter problema de consciência. Entenda bem isso, meu querido e minha querida. Esse conhecimento do bem e do mal era uma coisa que Deus, todos os dias, na viração do dia, ele andava com Adão e ele instruía Adão aquilo que ele devia fazer. Ele ensinava Adão, faça isso. Adão, cuide dos animais. Adão, dê nome para os animais. Adão, cuide da casa. Então, Deus ele estava ensinando. A partir do momento que eu pego o conhecimento do bem e do mal, e nós já nascemos assim, nós estamos dizendo para Deus, eu mesmo defino o que é bom e o que é mal para a minha vida. Eu mesmo digo aquilo que é bom. Eu mesmo digo aquilo que é mal. Quer um exemplo simples e bobo? Eu não assisto mais, mas já assisti muita novela. Nas novelas, tinha sempre uma campanha a favor do adultério, a favor do divórcio,
a favor de você trocar a sua mulher chata, megera, pegajosa, goteira na sua cabeça, porque era assim que era a mulher da novela, por uma amante legal, ok? E essa campanha, ela vai entrando na nossa cabeça, fala assim, olha, do fato de que você passa a torcer, para que aquilo aconteça. Fala, larga dela mesmo, olha só, ela não te merece. Você passa a torcer por aquilo que é errado. Por quê? O conhecimento do bem e do mal, ele fica sujeito ao nosso coração. Então, se o nosso coração tem vontade de fazer alguma coisa, eu e você, nós vamos achar justificativas para fazer. Ah, mas eu fiz isso para ela, mas ela também fez isso e isso para mim, isso. E você vai se justificar e você vai achar 1000 razões para fazer aquilo que você quer fazer. Mas o que diz o que é bem e o que é mal? Está aqui, ó. Amém? Amém. Repita após mim. A palavra de Deus é o que me ensina aquilo que é bom e aquilo que é mal. Agora, uma outra comparação que eu quero fazer com você. Você já falou assim a verdade para alguém? Você chegou em alguém, começou a falar coisas verdadeiras e a pessoa começou a duvidar de você? A pessoa olhava para sua cara assim, acho que o que você está falando aí, ó, não é verdade. Já aconteceu com você? Como que eu e você ficamos quando alguém duvida do que nós falamos? Como que você se sente quando alguém duvida daquilo que você fala? Eu e você, nós nos sentimos ofendidos. Não ofende? Alguém duvidar daquilo que você está falando não é ofensivo para você? Por quê? Quando você duvida daquilo que a pessoa está falando, você duvida do caráter da pessoa. Quando alguém duvida daquilo que você fala, está duvidando do seu caráter, está duvidando daquele que você é. Ok? Quando eu e você, nós duvidamos da palavra, nós estamos fazendo a mesma coisa em relação a Deus. Quando, tipo assim, você escuta a palavra, né? E você começa a falar, ai, mas não é bem assim, mas não é assim que tem que fazer, não é? Eu e você, quando nós fazemos isso, nós estamos duvidando da palavra, e nós estamos duvidando do caráter de Deus. Então, esta manhã, o Senhor me pede para falar de arrependimento. Me pede para falar sobre uma mudança de como você vê a Deus. Algumas pessoas que estão aqui veem a Deus como culpado de muita coisa que aconteceu pelas escolhas que você mesmo fez. Algumas pessoas que estão aqui colocam a Deus como culpado por situações na sua vida, com os seus familiares. Mas hoje, nessa manhã, é uma manhã para arrependimento. Amém? Arrependimento da nossa rebeldia, de colocar a culpa dos nossos fracassos, das nossas escolhas, em Deus. Deus não é culpado pelas nossas escolhas. Amém? Amém. E o que nós estamos fazendo hoje aqui? Diga, eu estou hoje aqui para restaurar aquilo que foi quebrado. Eu estou hoje aqui para restaurar e fortalecer a minha aliança com Deus. Amém? E como nós fazemos isso? Vamos supor, você tem uma casa, e o que quebrou nessa casa foi a porta. Amém? Amém. Adianta pintar a parede? Adianta consertar o telhado? Adianta trocar o piso? Tem que consertar a porta. Nós estamos aqui para restaurar a confiança na palavra. Amém. Repita após mim. Objetivo. Partes. Termos. Confiança. E agora nós vamos falar do quinto e último elemento,
que é o elemento vontade. Repita após mim, vontade. Ok. Quantos aqui conhecem a oração do Pai Nosso? Repare que na oração do Pai Nosso, a gente ora dizendo, seja feita a tua. Você ora isso de coração? Eu oro isso de coração? É verdade? Essa oração para você é verdade? Amém? É verdade que você quer trocar aquilo que você tem vontade de fazer por aquilo que Deus tem vontade de fazer? Agora eu quero chamar a tua memória como que você se relaciona com Deus. E vou falar a respeito da vontade de 3 grandes grupos de pessoas, para ver qual desses grupos você se encaixa. Ok? O primeiro grupo, diga, pessoas naturais. Amém? O que é ser uma pessoa natural? Gente, pessoa natural não precisa fazer nada, assim, de espiritual. A pessoa natural, ela nasce, ela cresce, ela estuda, ela trabalha, ela é um bom pai, uma boa mãe, um bom trabalhador, ou às vezes nem tão bom, né, em alguma coisa aqui que eu estou falando. Mas a pessoa natural, ela passa por toda a vida sem se preocupar em conhecer a Deus verdadeiramente. Isso é uma pessoa natural. Diga após mim, eu já fui uma pessoa natural. Entenda isso que eu estou trazendo. Uma pessoa natural é uma pessoa que faz todas as coisas, mas que busca a autojustificação. Imagina que Deus tem uma balancinha, ok? Aqui, coisas boas que eu faço. Aqui, coisas ruins que eu faço. E você não sabe se você vai para o céu, vamos falar assim, quando essa vida acabar. Mas você imagina que sim, porque o seu coração fica assim na balancinha. Olha, tem mais peso desse lado, tem menos peso do lado mal. E entenda, meu irmão, que essa balancinha sempre vai estar a teu favor. Porque quem coloca os pesos na balancinha é você. Então, se você depender dessa balancinha, você sempre vai ficar no achismo. E você sempre vai ficar com medo da morte. Porque você não sabe exatamente o que né, você acha. Deixa eu perguntar, quem aqui não se acha uma pessoa boa? Todo mundo se acha uma pessoa boa. Tem alguém que não se acha bom? Né? Às vezes a gente, né? Mas todo mundo, se você for entrevistar o bandido que está lá, que matou, que está preso, sabe o que ele vai falar? Ele vai falar, olha, eu estou aqui porque a sociedade não me deu chance. Ele vai ter a justificativa. Se você for conversar com o adúltero, mas por que você fez isso, rapaz? Por que você, né, fez isso com a tua mulher? Ele vai falar, estava tão difícil as coisas lá em casa, as coisas não estavam acontecendo como devia acontecer, e eu precisava, né, dar um jeito. Então, eu achei essa forma. Então, a gente sempre vai ter a nossa balancinha. Isso é uma pessoa natural. E nós também temos as pessoas religiosas. As pessoas religiosas são naturais, mas também são religiosas. Vou falar profeticamente, repita após mim. Eu já fui uma pessoa religiosa. A pessoa religiosa, ela confia em rituais. A pessoa religiosa, ela faz para ela folhas de figueira. E eu vim aqui para falar para você que se você ainda faz alguma folha de figueira na tua vida, é hora de parar de fazer folha de figueira. Folha de figueira não resolve. Folha de figueira não tira o pecado. Folha de figueira não cobre o pecado. Aí você vai falar para mim, mas hoje em dia ninguém mais faz folha de figueira. Repita após mim, folha de figueira representa a minha maneira, o meu esforço para chegar a Deus.
Dizem por aí, no pensamento popular, né, que todos os caminhos levam a Deus. Ok? Mentira. Muitos caminhos são inventados pelo homem. E nós somos muito criativos. E nós inventamos coisas e formas de chegar a Deus, mas na verdade é mentira. É para aplacar a nossa consciência. Muita gente fala, você se sente bem seguindo a religião A, seguindo a religião B, seguindo a religião C, você se sente bem? Se você se sente bem, tá bom. Mentira. Se sentir bem não é um parâmetro de Deus. Deus é Pai, Deus corrige, Deus te ama, te protege. Não basta você se sentir bem. Se você vem aqui também, nesse lugar, só porque você se sente bem, isso não basta. Você não está aqui só para te sentir bem. Você não está aqui só para alguém falar para você, você é cheiroso, você é bonitinho, você é isso, você é salvo, você é aquilo. Não, você está aqui para se arrepender e para seguir a palavra de Deus. Eu e você estamos aqui para firmar uma aliança, chega de mentira, para firmar uma aliança de verdade com Deus. Amém? Amém. E por último, gente, nós temos, eu disse 3 grupos de pessoas: naturais, religiosas, e nós temos pessoas de aliança. Ok? E o meu convite aqui para você hoje é que você seja uma pessoa de aliança. A aliança com Deus não é barata. A aliança com Deus custa derramamento de sangue. Adão e Eva, eles fizeram folhas de figueira, mas Deus não deixou que eles ficassem vestidos com aquelas folhas de figueira. O próprio Deus matou o animal e fez roupa de pele, como nós lemos, para Adão e para Eva. E o animal, repita após mim, o animal inocente, morrendo no lugar do pecador culpado. Ok. Quando Jesus veio, João Batista, primo de Jesus, disse assim: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Vocês que estão ouvindo a palavra, nós que estamos ouvindo a palavra, diga assim: a palavra me lava. Me lava o meu interior. Lava o meu interior com sangue. Não sangue pecador, mas o sangue do Cordeiro. Me lava. Me tira a culpa. Me tira a acusação. E me tira o desejo de praticar a maldade. Quando eu falei dos mandamentos, quando eu falei de não adulterar, não mentir, não roubar, a gente começa a ver que é difícil. Porque a nossa natureza é querer praticar a maldade. Mas se eu e você estamos em aliança com Deus e sabemos que essa aliança não é brincadeira, que essa aliança derramou o sangue de Cristo ao meu favor e ao teu favor, a nossa consciência vai ser diferente. E aquele pecadinho que a gente considerava pecadinho, quando a gente for fazer de novo, falar: opa, isso aqui não é barato. Isso aqui custou sangue. E não foi sangue de alguém que merecia morrer. Foi sangue de Jesus. Por isso que Jesus, na ceia, diz: tomai do meu corpo e bebei do meu sangue. Este é o sangue da nova e eterna aliança. E é para isso que eu vou convidar você, para que você venha comigo. Vamos fazer uma oração para que seja estabelecida e para que seja firmada a nossa aliança com Deus. Eu convido a igreja a vir à frente, nós vamos orar juntos. Convido os levitas, convido o ministério de louvor, para que a gente esteja orando juntos a respeito de aliança.